Cheguei a Manicoré em 1981, quando o calor da Amazônia ainda parecia mais denso e a brisa do rio Madeira, que corta essa terra isolada, não conseguia afastar o peso da umidade no ar. O povo daqui é simples, mas traz consigo histórias tão densas quanto a selva que nos cerca. Fui chamado para assumir a paróquia, e enquanto me preparava para enfrentar essa nova missão, as primeiras palavras que ouvi dos moradores estavam carregadas de uma melancolia e um receio que, à primeira vista, não compreendi. Ouvia sempre as mesmas coisas. O rio, o grande Madeira, guardava algo que ninguém ousava compreender. Fui informado sobre os desaparecimentos que aconteciam ao longo de seus cursos, casos inexplicáveis de barcos que sumiam na noite sem deixar vestígios. Falaram-me de aparições nas águas, rostos distorcidos que emergiam do nada e desapareciam antes que alguém pudesse chegar perto. Histórias do espírito do rio, uma entidade antiga que arrasta os incautos para um destino sombrio. Eu, como homem de fé e razão, tratava essas histórias com ceticismo. Para mim, eram apenas as lendas de um povo que talvez tivesse medo do desconhecido. Mas as coisas tomaram outro rumo quando comecei a conhecer melhor a cidade e seus moradores. Cada olhar furtivo, cada sorriso nervoso, me dizia que havia algo mais por trás de suas palavras. Quando se falava sobre o rio, havia um silêncio estranho no ar, um peso nos corações, como se todos temessem um mal iminente. O Madeira ali se erguia imenso, com suas águas turvas e misteriosas, como se fosse um ser vivo. Os que haviam cruzado o rio e voltado garantiam que ele era mais do que uma mera via de passagem. Era uma força antiga e impiedosa. E isso, meus amigos, fazia até um homem de fé começar a questionar sua crença. Eu ainda não sabia, mas o maior desafio que enfrentaria não seria pregar aos fiéis ou guiar uma paróquia. O verdadeiro desafio seria compreender o que se escondia nas águas do Madeira, algo que, aos poucos, começava a me consumir. A noite caiu pesada sobre Manicoré e a escuridão do rio parecia engolir tudo à sua volta. Eu já estava encerrando minha meditação quando um chamado urgente me interrompeu. Era uma voz tremida, quase desesperada, do outro lado do Madeira. Um homem implorava por ajuda. Sua esposa, grávida, estava prestes a dar à luz e a situação parecia crítica. O pobre homem, com um tom de desespero em sua voz, pediu que eu fosse até lá, que não havia mais tempo. Relutante, fechei os olhos por um momento. Sabia que atravessar o rio à noite era perigoso. As águas, mesmo calmas à vista, escondiam perigos que poucos ousavam compreender. Lembrei das histórias que ouvira, sobre como as correntezas do Madeira pareciam ser guiadas por algo mais, algo que não era natural. Sempre falavam do guardião do rio, um ser que, segundo diziam, impedia os mortais de cruzar suas águas com intenções impuras. As lendas falavam de figuras sombrias que surgiam das águas e levavam para o fundo os incautos. Alguns diziam que o próprio rio era uma entidade viva, que julgava aqueles que ousavam desafiá-lo, mas algo em mim se recusava a acreditar nesses contos. Eu tinha uma missão a cumprir, uma vida para salvar, e nada me impediria de atravessar aquelas águas. A compaixão falou mais alto que o receio, e eu me preparei para partir, ignorando os alertas e os temores dos locais. O silêncio da noite parecia pesado, mas o coração me dizia que eu precisava ir, que eu tinha que atender ao chamado. Assim,
Adentrei a canoa, sentindo o peso da responsabilidade e da escuridão ao meu redor. O rio parecia me observar, como se estivesse esperando minha decisão. Eu não sabia, mas estava prestes a cruzar um limiar que jamais imaginara. A canoa balançava levemente, cortando as águas escuras do Madeira. O único som que preenchia o ar era o suave farfalhar do remo nas águas e o faro do vento, que cortava a noite abafada. A lua, ocultada por nuvens densas, quase não oferecia luz, deixando o rio ainda mais imenso e incompreensível. Eu sabia que a travessia seria longa, mas me sentia preparado, motivado pela urgência da missão. No entanto, conforme os minutos passavam, uma sensação estranha começou a se instalar dentro de mim, como se o próprio rio estivesse me testando. O silêncio ao redor era profundo, mas à medida que avançava, comecei a ouvir sons que não conseguia identificar. Murmúrios baixos como vozes distantes, ou talvez apenas o eco do vento, mas a sensação de que algo me observava tornou-se cada vez mais clara. Olhei para os lados, mas não havia nada. Apenas a vastidão das águas negras que pareciam engolir até a luz das estrelas. Então, um clarão rasgou a escuridão. Uma luz intensa, momentânea, que iluminou a superfície do rio à minha frente. Em um reflexo rápido, vi uma sombra, algo grande e movendo-se de maneira estranha, flutuando sobre a água. Não consegui distinguir o que era, nem mesmo se era uma criação da luz ou algo mais real. Mas a presença, isso eu senti com clareza. Algo que estava ali, observando-me, esperando por minha reação. Minha respiração se acelerou e o coração começou a bater mais forte. Mas tentei me convencer de que era apenas a ilusão da noite. Talvez fosse um tronco, uma correnteza que formou uma forma estranha na escuridão. Eu ainda não sabia, mas algo estava se aproximando. Algo que se escondia nas águas, algo que não deveria ser visto por olhos humanos. Continuei a remoar, ignorando a sensação crescente de que não estava mais sozinho, até que o som da correnteza me disse que eu já estava quase no fim da travessia. Mesmo assim, a sensação de desconforto permaneceu, persistente como uma sombra em meu peito. Ao chegar ao vilarejo, uma sensação de estranheza me envolveu de imediato. A cidade parecia suspensa no tempo, como se o próprio fluxo das horas tivesse sido interrompido. As casas estavam quietas, sem a agitação que se esperaria de uma população simples, mesmo no fim do dia. O silêncio era pesado, quase opressor, e o som das minhas sandálias sobre a terra batida soava alto demais, como se quisesse quebrar aquela calma tensa. A casa da família que me chamou estava ao fundo, longe das outras, quase escondida entre as árvores. Quando entrei, senti o ar denso, abafado, como se o lugar estivesse guardando algo. O marido, um homem de aparência simples e nervosa, me olhou com olhos que não pareciam refletir alívio, mas sim uma preocupação que se estendia além da razão. Ele se levantou rapidamente, quase como se tivesse medo de que eu o desapontasse, e falou com voz baixa, quase sem confiança, me guiando para o interior. A esposa, em seu estado de agonia, parecia distante, como se não estivesse verdadeiramente ali. Ela mal conseguia olhar para mim, e seus olhos vidrados estavam perdidos em um ponto fixo na parede. Não havia o alívio esperado de alguém que recebe ajuda, mas um vazio, uma energia que parecia absorver qualquer tentativa de conexão. Algo estava errado, e eu podia sentir isso
em cada segundo que passava. Perguntei sobre o estado do rio, uma tentativa de iniciar uma conversa que quebrasse o silêncio que pesava na sala. Mas, ao mencionar o nome do Madeira, os olhos dos dois se tornaram nublados e uma tensão percorreu o ambiente. Os moradores próximos, que haviam aparecido para observar, desviaram os olhares, como se evitassem até mesmo a menção ao nome do rio. Algo estava prestes a acontecer, e não era só o nascimento que pesava sobre aquela casa. Foi quando uma figura apareceu à porta, observando-me de longe, em silêncio. A sombra era vaga, mas seus olhos pareciam fixos em mim, com um olhar que não podia ser de um simples morador. Tentei caminhar até a porta para investigar, mas quando a luz da lamparina iluminou o local, a figura já havia desaparecido na escuridão, como se nunca tivesse existido. Uma sensação de inquietação me percorreu, mas, com o peso da responsabilidade, afastei os pensamentos e me concentrei no que precisava fazer. No entanto, não consegui afastar a sensação de que havia mais naquela casa, mais naquela noite, do que eu estava disposto a entender. Eu já estava prestes a embarcar novamente na canoa, pronto para retornar a Manicoré, quando fui abordado por um velho morador que apareceu do nada, como que surgindo da própria terra. Sua figura era pequena, curvada, com os cabelos brancos como o sal e a pele profundamente marcada pelo tempo. Ele me observava com um olhar penetrante, e o brilho em seus olhos parecia mais um aviso do que um simples olhar curioso. "Não vá ainda, padre", disse ele com uma voz rouca, mas firme. "O rio não esquece quem se aproxima sem respeitar suas águas." Aquelas palavras fizeram meu corpo congelar por um momento, mas, sem demonstrar qualquer hesitação, pedi que ele explicasse o que queria dizer. O velho, como se tivesse esperado por essa pergunta, se aproximou mais, suas palavras sussurradas como um segredo guardado há muito tempo. Ele me falou sobre o guardião do rio, uma força ancestral e sobrenatural que tomava conta das águas do Madeira. Segundo ele, o guardião não era uma entidade visível, mas sim uma força que se manifestava apenas para aqueles que ousavam atravessar o rio com intenções impuras ou desrespeitosas. Ele falava sobre os navegadores perdidos, os que haviam desaparecido sem deixar rastro, ou os que retornavam, mas nunca mais eram os mesmos. O guardião, disse o velho, não tomava vidas por simples capricho. Ele coletava almas, absorvia aqueles que se atreviam a ignorar as lendas ou desafiavam o curso das águas. Somente aqueles que acreditavam na existência do guardião e respeitavam as leis do rio poderiam escapar. Caso contrário, seriam tomados, levados para o fundo, onde suas almas se perdiam. Eu, que sempre acreditei em explicações racionais, duvidei de suas palavras, mas a inquietação cresceu dentro de mim, como um peso no peito. Algo me dizia que aquela história não era apenas uma lenda. Ao olhar para as águas do rio, senti como se algo ali me observasse, uma presença que me era familiar e ao mesmo tempo estranhamente ameaçadora, como se o próprio rio soubesse quem eu era e o que eu havia feito. O velho não disse mais nada. Ele simplesmente me observou partir, com um olhar sombrio que me fez questionar tudo o que sabia. O rio agora parecia mais próximo, mais real, e a ideia de atravessá-lo me causava um desconforto que não pude ignorar. Algo estava mudando, e eu não sabia se estava preparado para o que viria. Decidi voltar. A inquietação me consumia,
e algo dentro de mim sabia que, para entender o que estava acontecendo, eu teria que enfrentar o próprio rio. A travessia daquela noite seria diferente. O que eu sentia, o que me assombrava, não era mais apenas lenda ou superstição. Era algo que eu podia sentir no ar, na água, nas sombras que se estendiam até onde a luz da lua não alcançava. Subi na canoa novamente, o coração batendo forte, e comecei a remar. O rio estava mais calmo do que da primeira vez, mas a sensação de que algo me observava não desapareceu. Eu já estava perto do meio do caminho quando, de repente, senti uma puxada violenta. A canoa, como se tivesse vida própria, começou a ser arrastada para as águas profundas. Meu remo não resistia à força invisível que vinha de baixo. As águas se agitaram com uma violência incomum, e antes que eu pudesse compreender, o movimento me fez cair para dentro da água escura. Foi então que vi. Uma figura emergiu das profundezas, uma sombra humana mais distorcida, movendo-se com uma agilidade sobrenatural, o guardião do rio. Sua presença foi como um peso na minha alma, uma sensação de ser invadido por algo que não deveria existir. A criatura flutuava sobre as águas, seus olhos, vazios e sombrios, fixados em mim. Não era mais um ser qualquer. Era algo que transcendeu a natureza humana, uma presença que dominava o rio, e agora ele estava diante de mim. Tentei rezar, a voz tremendo, as palavras saindo sem força, como se minhas preces fossem engolidas pela própria escuridão do rio. Mas nada aconteceu. O guardião se aproximou, a água ao seu redor ondulando, como se a própria natureza estivesse conspirando contra mim. Você cruzou a linha. Sua voz ecoou nas águas, fria e distante. Agora você pertence ao rio. Você já não é mais dos vivos, padre. O rio o tomou. Tentei lutar, tentando afastar a criatura com as orações, mas quanto mais tentava, mais parecia que minhas palavras se dissipavam no ar. Eu estava em um lugar entre os mundos, e nada do que eu conhecia poderia me salvar. O guardião do rio estava ali, me arrastando para algo muito maior do que eu poderia compreender. Agora eu entendia. O rio não era apenas um curso de água. Era um reino, um domínio onde as almas eram recolhidas, onde a vida e a morte se misturavam. E eu, um homem de fé, estava diante do seu juízo final. Submerso nas águas escuras, encontrei o espírito do rio, o guardião, que me revelou o propósito da sua existência: proteger o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Ele me deu uma escolha: voltar ao mundo dos vivos, mas nunca mais cruzar o rio ou sacrificar-me para manter o equilíbrio, tornando-me parte do rio. A decisão era difícil, mas eu sabia que minha missão como padre ainda me chamava. Escolhi voltar, embora soubesse que isso significava carregar o peso da verdade. Quando retornei à cidade, a quietude do rio e seus mistérios ainda me assombravam. Os rios da Amazônia guardam segredos que nenhum homem pode compreender. E eu agora fazia parte desse enigma. Eu sou Jonas Pescador, morador de Porto Velho desde que me entendo por gente. Sempre fui fiel à vida simples que o rio me deu. Tenho 63 anos agora, mas minha história com madeira começou antes de eu nascer. Meu pai pescava neste rio, e os ensinamentos que ele me passou ainda ecoam dentro de mim, como uma correnteza forte que nunca se deixa esquecer. Porto Velho, em 1978, não era muito diferente do que é hoje, se bem que o movimento já começava a se intensificar. As cidades crescem,
mas o Madeira segue o seu curso imperturbável. A cada manhã, o rio me chama, e é no seu abraço largo e misterioso que eu encontro a tranquilidade. Mas não foi sempre assim. Quando eu era menino, meu pai me dizia que o rio tinha suas regras, suas leis, e que eu devia respeitá-las. Ele falava de um jeito sério, como quem ensina uma verdade que não se questiona. A maior regra de todas, que nunca deixei de seguir, era a de nunca pescar depois do pôr do sol. Ele sempre dizia: depois da noite o rio muda, e o que você encontra lá não é mais o mesmo. Eu não entendia na época o que ele queria dizer com isso, mas não era de questionar. Se ele dizia, eu obedecia. Durante o dia, o Madeira é meu amigo. A água quente nos pés, o som do remo cortando a superfície, o peixe que ressurge das profundezas para se oferecer. A vida seguia tranquila assim, mas há algo de diferente no ar quando a luz do sol se apaga e o silêncio do rio toma conta. Eu não sabia ainda, mas naquela noite de 78, o Madeira faria questão de me mostrar que ele não perdoa a desobediência. Lembro bem da primeira vez que meu pai falou sobre o rio depois do sol se pôr. Eu tinha uns 15 anos e a curiosidade de menino me fazia perguntar coisas que ele nunca gostava de responder. Sempre fui o tipo de filho que queria entender tudo, mas meu pai, homem de poucas palavras, nunca dava mais do que o necessário. Ele me olhou com aquele olhar pesado e disse de forma firme: Jonas, nunca pesque depois do escurecer. O rio não é mais o mesmo à noite. Eu, na minha juventude e ceticismo, dei de ombros. O que meu pai dizia, eu ouvia, mas achava que ele exagerava. O rio era o mesmo de dia ou de noite, pelo menos era o que eu pensava. Ele sempre falava daquilo com um tom de voz grave, como quem carrega o peso de um segredo muito antigo, mas eu não entendi na época. Superstição, pensei. Histórias de pescador, como tantas outras. Meu pai então me contou histórias de outros pescadores, homens mais velhos, que haviam desaparecido ou retornado completamente alterados depois de irem pescar à noite. Não é coisa que se deve brincar, ele dizia. Há seres que habitam o rio quando a noite cai. Eles não são como nós. Se os procurar, você paga o preço. Naquele momento, eu não acreditei. Achava que ele só queria me proteger, como todo pai faz. Eu o escutava com respeito, mas ainda achava que, no fundo, ele temia algo que não existia. Eu estava errado. E naquela noite de 78, o Madeira me faria entender exatamente o que ele queria dizer. Em 1978, Porto Velho vivia sob um calor abafado, um calor que parecia vir do próprio ventre do rio Madeira. A tarde se arrastava lenta, quase preguiçosa, mas o peixe estava bom naquele dia, e o rio me chamava. Eu sabia que, no fundo, o que meu pai dizia sobre pescar depois do pôr do sol não era uma simples proibição, mas a ideia de uma grande pesca, uma última chance antes da escuridão, me seduziu de uma forma que eu não podia mais ignorar. Eu queria mais. Queria sentir o peso do peixe na linha até o último suspiro do dia. A luz do sol já começava a desaparecer quando tomei minha canoa e me afastei da margem. Havia uma sensação no ar, uma inquietação, como se algo estivesse observando. O tipo de sensação que se sente quando a natureza está prestes a mudar, mas você se faz de cego. O que poderia acontecer? Era só uma pescaria, não mais que isso. O rio parecia mais calmo que o normal. O som da água batendo nas bordas da canoa, o chiado do remo cortando a superfície,
Tudo parecia em paz. Mas, conforme o tempo passava, algo começou a se modificar. A água, que antes era clara, ficou turva, como se um manto de névoa se espalhasse pelo fundo. O silêncio ficou mais profundo, mais denso, como se o próprio rio tivesse parado de respirar. Não havia mais o som dos peixes saltando ou das aves se despedindo do dia. Tudo estava imóvel, expectante. Eu tentei ignorar. É só a noite chegando, pensei. Mas quanto mais a escuridão se aproximava, mais a água parecia pesar. Eu não sabia, mas estava começando a entrar em um lugar onde as regras de meu pai não se aplicavam. Um lugar onde o rio já havia feito suas próprias leis. Eu já estava bem no centro do rio, longe da margem, onde o silêncio era absoluto. O som da água batendo na canoa era o único que eu podia ouvir. Mas até ele parecia estranho, como se a água estivesse tentando sussurrar alguma coisa. A sensação de frio foi a primeira coisa que me fez hesitar. Não era um frio comum, mas uma geada invisível, algo que não pertencia àquele lugar. A temperatura caiu de repente, e eu, sem entender direito o que estava acontecendo, comecei a sentir a pele arrepiar. O rio nunca tinha me dado essa sensação antes. Os peixes, normalmente tão ativos, agora estavam imóveis, como se estivessem congelados nas profundezas. Não se moviam, nem davam sinais de vida. Uma estranha quietude tomou conta do lugar. O rio, que sempre fora meu amigo, agora parecia estar observando, aguardando algo. Eu sabia que no fundo algo não estava certo. A lua cheia refletia na superfície da água, iluminando tudo com um brilho pálido. Foi então que eu vi. Algo se mexia nas profundezas, algo grande, escuridão pulsante, movendo-se lentamente sob a água. Um arrepio percorreu meu corpo, mas eu não pude desviar os olhos. A coisa se arrastava, distorcendo a água ao seu redor. Antes que eu pudesse reagir, a canoa balançou violentamente, como se algo gigante tivesse subido debaixo dela. Meu coração disparou e, paralisado pelo medo, quase perdi o equilíbrio. Mas consegui me recuperar, remando com força, sem olhar para trás. Ao chegar à margem, ainda tremendo, não sabia o que havia visto, mas sentia que aquele rio não me pertencia mais. Na manhã seguinte, a vila estava quieta, mas havia algo no ar que tornava o ambiente desconfortante. Eu caminhava pela rua, ainda com a sensação daquela presença estranha no rio, quando vi o pescador João, que havia desaparecido há 3 dias. Ele estava de volta, mas não era o mesmo homem. O João que eu conhecia era falador, sempre disposto a uma conversa, mas agora ele caminhava com os olhos vazios, como se não visse ninguém à sua frente. Seus passos estavam lentos e pesados, e o seu semblante, embora familiar, tinha uma expressão distante, como se estivesse em outro lugar. Ele não me reconheceu de imediato, mas ao me ver, se aproximou devagar, como se não tivesse pressa. O rio querendo mais. Ele repetia em um sussurro, com uma voz fraca, quase ininteligível. Ele não parecia se lembrar de onde estivera ou o que havia acontecido durante os dias em que desaparecera. Seu comportamento era estranho, como se ele estivesse em um transe. Falava baixinho, de forma repetitiva, e nunca conseguia terminar uma frase. O povo da vila estava assombrado com seu retorno. As mulheres sussurravam entre si, e os homens falavam em tom baixo, desconfiados. Todos sabiam o que isso significava, mas ninguém queria dizer em voz alta. Eu, por outro lado,
Não conseguia parar de pensar. O que tinha acontecido com João? Ele estava claro como um homem que tinha visto algo impossível de esquecer. Algo que eu já começava a suspeitar. Eu sentia uma estranha conexão com ele, como se aquilo que ele falava não fosse apenas loucura. O rio querendo mais. Eu comecei a entender. Algo estava acontecendo, algo mais sombrio do que eu imaginava. O aviso do meu pai, que eu havia ignorado, parecia agora se tornar mais real a cada momento. Naquela noite, algo dentro de mim se rompeu. O medo, a dúvida, tudo isso se misturou em uma decisão que eu não podia mais evitar. Eu tinha que voltar ao rio. Tinha que entender o que estava acontecendo, o que meu pai sempre temeu e nunca me explicou completamente. A lua cheia iluminava o céu e o Madeira parecia mais calmo que nunca, mas eu sabia que o que estava diante de mim não era mais o rio que conhecia. A canoa cortava a água sem resistência, mas uma sensação pesada se instalava em meu peito, como se eu estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Houve um sussurro, baixo e abafado, como um gemido que vinha das profundezas. O som era tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, que eu mal podia distinguir se era real ou apenas minha mente brincando com meus nervos. Foi então que as sombras começaram a se mover, distorcidas sob a superfície da água. Os peixes, antes imóveis, agora se agitavam freneticamente. A água começou a subir nas bordas da canoa, e algo invisível parecia puxar meu barco em direção ao centro do rio. Eu tentei resistir, mas a força era imensa. Minhas mãos suavam, o remador tremia e o medo se apertava no fundo da minha garganta. A canoa foi arrastada para o meio do rio e a água em torno de mim ficou turbulenta, como se estivesse prestes a engolir tudo. Então eu vi. Algo se movia nas profundezas, uma sombra grande, uma forma incompreensível que rastejava pelo fundo, alterando a água ao seu redor. Ela subiu de repente, com uma força que fez o barco balançar violentamente. Eu quase caí, mas lutei para me manter firme. Algo que não era humano nem animal me encarava. Era uma presença antiga, cheia de raiva e fome. Eu gritei, tentando me afastar, mas o Madeira me segurava, como se não quisesse me deixar partir. Quando finalmente consegui virar a canoa e voltar para a margem, eu estava exausto, sem fôlego. O rio havia me tocado e nada mais seria como antes. Eu sabia agora o que meu pai sempre soubera. O Madeira não perdoa. Ele quer algo de volta. Quando finalmente consegui voltar à margem, a escuridão parecia ter se fechado sobre mim, mas não era a noite que me assustava. Eu estava marcado. Não apenas fisicamente, mas no fundo da alma, onde o medo e o conhecimento agora se entrelaçavam de forma que eu jamais poderia desfazer. A criatura, ou a presença que habita o Madeira, deixou uma marca em mim que nunca se apagaria. Cheguei à vila, mas o peso daquilo que havia vivido parecia me isolar. Meu corpo tremia e minha mente estava turva. Ao entrar em casa, vi meu pai sentado em sua cadeira de balanço, os olhos fixos no fogo, como se estivesse me esperando. Ele não disse nada, apenas me olhou, e naquele olhar eu soube que ele sabia o que tinha acontecido. Não havia necessidade de palavras. Ele sempre soubera, sabia o que o rio guarda, sabia o que ele exige. Com um suspiro profundo, ele finalmente falou: "Agora você entende, Jonas. O rio não perdoa a desobediência, ele ensina, e quem não aprende paga o preço." Eu não precisei perguntar mais nada.
As palavras do meu pai, que antes me pareciam um aviso sem razão, agora faziam sentido. O Madeira não era apenas água e peixe, era algo muito mais antigo, mais profundo. Uma força que se alimenta daquilo que não respeita suas leis. Eu não pesquei mais depois do pôr do sol. Ensinei aos mais jovens o que meu pai me ensinou, com a sabedoria de quem aprendeu da maneira mais difícil. O rio exige respeito. E agora eu sabia. Nova Olinda do Norte, Amazonas, 1992. Eu me chamo Celina e vivi aqui desde que me entendo por gente. Lembro de cada curva do rio Madeira, das manhãs que tingiam suas águas de um tom castanho escuro, quase negro. Mas naquela manhã, em especial, ele parecia diferente. Eu e minhas amigas, jovens e desatentas ao tempo, decidimos que o amanhecer era o momento perfeito para nadar. Era cedo, tão cedo que o sol ainda lutava para subir, e o céu estava com uma cor estranha, avermelhada, como se tingido por um aviso que só a natureza sabia dar. As mulheres mais velhas diziam que o rio tinha uma alma, que ele sabia quem ousava se aproximar demais, quem desafiava seu silêncio. Nós ríamos disso, achando que eram apenas superstições para nos afastar da água. Aquele dia, o ar parecia mais denso enquanto caminhávamos até a margem. A água estava parada, mas tinha um brilho estranho, quase traiçoeiro. A atmosfera era de uma calma suspeita. No entanto, a excitação da juventude era maior que qualquer cautela, e nós nos preparamos para o mergulho. O toque frio do rio subia lentamente pelas pernas, como uma mão invisível, incerta. Era como se ele estivesse nos sondando, provando nossa coragem. Entramos mais fundo, sem olhar para trás, ignorando aquele silêncio inquietante ao redor. As lendas eram apenas isso, lendas. Ou pelo menos era isso que eu acreditava naquela manhã. A correnteza estava mais forte do que eu esperava. Sentia o rio como uma massa viva, densa, que se movia de forma inquieta ao nosso redor. Minhas amigas, alheias a qualquer receio, nadavam e riam, animadas, enquanto eu, pouco a pouco, deixava de partilhar da mesma leveza. Havia algo ali, uma sensação de que o próprio rio nos cercava, nos avaliava. A água, escura e profunda, parecia mais pesada à medida que avançávamos. Cada abraçada exigia um esforço maior, como se o Madeira estivesse colocando à prova nossa audácia. Meus pés não tocavam o fundo, mas uma impressão insistente de que algo lá embaixo se movia comigo crescia a cada segundo. Eu tentava afastar a ideia, mas a água ao redor parecia um manto frio e espesso que envolvia meu corpo. E logo senti como se estivesse sozinha, longe das risadas e da segurança da margem. Decidi me afastar um pouco, acreditando que talvez a corrente fosse mais fraca em outra direção. Mas ao nadar para o lado, notei uma presença estranha, algo que não podia ver, mas que eu sabia que estava ali, me observando, aguardando. O riso de minhas amigas ao longe soava distante, quase abafado, como se o rio tentasse absorver os sons, deixando-me no silêncio de sua escuridão líquida. Uma corrente mais forte me puxou abruptamente e o pânico começou a crescer dentro de mim. Quando tentei me virar de volta à margem, fui dominada por um frio intenso. Senti como se mãos invisíveis se estendessem sob a água, prendendo meus movimentos, me prendendo ali. Olhei para a superfície e jurei ter visto algo se mover, como uma sombra profunda. A sensação de que o rio possuía olhos,
Um olhar obscuro e atento me invadiu com uma certeza sombria. A cada segundo, meu instinto gritava que algo ou alguém estava lá, nas profundezas. Assim que alcancei a margem, me virei para chamar minhas amigas. Algo no fundo de mim gritava para que saíssemos dali, mas elas estavam imersas na euforia do momento, nadando despreocupadas. Chamei de novo, mas seus risos e brincadeiras ecoavam pela superfície, como se nada pudesse interromper aquele prazer breve. O desconforto que antes era sutil agora pesava sobre mim, um fardo estranho e sufocante que parecia vir do próprio rio. Observei o espelho d'água, os movimentos suaves da corrente. Mas algo estava errado. Ao olhar com mais atenção, enxerguei o que parecia uma sombra escura, grande e silenciosa, deslizando abaixo da superfície, como uma presença que espreitava, calculando cada passo. Era impossível definir sua forma. Era um vulto, uma mancha móvel que parecia dissolver-se e refazer-se, sempre à espreita. Tentei gritar novamente, mas antes que minha voz alcançasse minhas amigas, algo terrível aconteceu. Uma delas desapareceu. Um segundo antes ela estava lá, rindo, mas em um piscar de olhos, o vazio tomou seu lugar. O pânico tomou conta de mim. Nadei até onde a vira pela última vez, mas tudo o que encontrei foi o rio, mudo e impenetrável, como se tivesse engolido sua presença. As outras garotas, ainda em choque, não podiam acreditar no que viam. Tentamos chamá-la, mas não houve resposta. Apenas o silêncio pesado e a água imóvel. Meu coração batia descompassado e o pressentimento de algo sombrio e consciente me invadiu. Naquela hora, a lembrança das histórias que minha avó contava voltou como um sussurro distante. Ela falava sobre o olhar do rio, um olhar que podia capturar a alma e silenciá-la para sempre. Senti então que o Madeira, com sua escuridão líquida e profunda, guardava mais do que mistério. Ele tinha fome, uma fome antiga, que eu, de alguma forma, sabia que não seria facilmente saciada. Após o desaparecimento de minha amiga, a inquietação me levou a buscar respostas entre os mais velhos do vilarejo. Procurei minha avó, a única que eu sabia ter algo a dizer sobre a natureza estranha do Madeira. Quando me sentei com ela, seu rosto fechou-se em um misto de pena e advertência, como se aquilo que iria revelar não fosse para qualquer ouvido. Desde que eu era menina, ela começou. Escuto histórias sobre a força do rio, uma presença que repousa lá embaixo esperando. Não é só água, Celina. O Madeira vive. Tem olhos e um coração que pulsa no fundo mais escuro. Ela contava que o rio, em seu silêncio, observava e que havia uma espécie de pacto mudo. Os que respeitassem suas águas seriam poupados, mas os ousados e curiosos, aqueles que mergulhassem além das margens seguras, poderiam ser chamados por ele para nunca mais voltar. Pela primeira vez comecei a entender o que ela queria dizer. Recordava o desaparecimento súbito da minha amiga, o vazio onde antes havia risos e vida. Cada detalhe me parecia parte de um quebra-cabeça sombrio. A presença que eu sentira, aquele olhar invisível, não era fruto de uma imaginação assustada. A entidade que habitava o Madeira estava sempre à espreita, esperando para escolher sua próxima vítima. E uma dúvida apavorante crescia dentro de mim. Será que aquele olhar havia me marcado também? O chamado do rio era insistente, impossível de ignorar. Havia algo ali, uma verdade escondida sob a superfície escura do Madeira,
que eu precisava encarar. Então, numa manhã solitária e fria, retornei àquele mesmo ponto, às margens silenciosas como testemunhas de minha decisão. Sabia dos riscos, mas o desejo de entender o que acontecera à minha amiga me impelia para a frente. Entrei devagar, sentindo o frio penetrante da água. Cada passo parecia um teste. A corrente que antes corria suave, agora me envolvia como um abraço pesado, dificultando minha respiração. Era como se o rio se lembrasse de mim, reconhecesse minha presença e soubesse o que eu viera buscar. A cada movimento, eu sentia o olhar invisível do Madeira, atento, perscrutador, testando minha determinação. A água parecia mais densa, quase sólida, conforme eu me aproximava do ponto onde minha amiga desaparecera. A corrente ao redor se movia, mas eu não podia dizer se era por causa do fluxo natural ou por alguma força maior, algo que me empurrava de volta, como se o rio tentasse me afastar do que ele guardava. Mas eu continuei, puxada por uma força estranha, quase hipnótica, até que uma sombra difusa começou a se formar debaixo da água. Senti então uma presença muito mais forte, um poder antigo e sombrio que me sondava, esperando. Não era a água ou a corrente, era o próprio Madeira, com sua fome, sua escuridão. De repente percebi uma figura nas profundezas, um vulto humano que flutuava no escuro, os contornos borrados, mas inconfundíveis. Era ela, ou algo que se parecia com minha amiga, seus traços distorcidos pela água. O terror me atravessou ao vê-la ali, como se o rio houvesse a tomado e agora oferecesse sua imagem, talvez como uma advertência. Minhas pernas pareciam presas e minha vontade de correr lutava contra o fascínio mortal daquela presença. Eu sabia que estava em um confronto direto com o rio e que ele me testava. Naquele momento compreendi. Ou eu enfrentava seu olhar e buscava as respostas que queria, ou cedia, me rendia à sua força inescapável. Quando mergulhei mais fundo, o peso da água se transformou em algo quase consciente, envolvendo meu corpo como uma teia. Cada movimento era lento, como se eu estivesse atravessando um véu que separava o mundo dos vivos de algo mais antigo, um domínio sem cor ou som, onde o próprio tempo parecia suspenso. Foi então que a vi. A sombra de minha amiga, flutuando em meio à escuridão, com os olhos abertos, mas vazios, fixos em mim com uma expressão gélida, sem vida. Senti um calafrio profundo. O olhar dela parecia me puxar, tentando me arrastar para a mesma ausência em que se encontrava. Ao redor, uma presença ainda maior me cercava. Eu podia sentir sua intenção. O rio, o Madeira, uma entidade que me sondava, tentando penetrar minha mente, suas correntes atuando como dedos invisíveis que buscavam me submergir para sempre. Nesse instante, a verdade se revelou. O rio não era apenas um curso de água, mas uma força antiga e faminta. Ele retinha as almas daqueles que desafiavam suas profundezas, como se colecionasse suas essências, guardando-as para sempre. Senti o olhar penetrante e interminável da entidade, um vazio que queria me consumir, uma fome insaciável que me prendia àquele mundo sombrio. Com um último impulso, lembrei das histórias que ouvira desde criança, das advertências para nunca desrespeitar o rio. Aquela lembrança reacendeu minha força e, com esforço, resisti ao olhar hipnótico que tentava me manter ali. Lentamente, senti a influência do rio se afrouxar. Em um último esforço,
retornei à superfície, sentindo o peso sombrio da entidade diminuir enquanto eu subia. Arrastando-me para fora das águas, senti a brisa fria e o peso dos acontecimentos sobre meus ombros. O Madeira havia me deixado partir, mas não sem me marcar para sempre. Eu estava de volta à margem, mas o olhar daquele rio profundo, antigo, nunca me abandonaria. Sabia em cada fibra do meu ser que aquilo que havia no fundo das águas ainda estava ali, esperando, observando, pronto para acolher qualquer um que ousasse desafiar seus mistérios. De volta à Nova Olinda, o silêncio daquele encontro transformou-se em uma sabedoria amarga. Passei a lembrar as palavras dos mais velhos, os avisos ignorados, e vi sentido em cada uma das histórias que tantas vezes pareciam apenas contos. A entidade do rio agora era parte de mim, uma verdade incômoda e implacável. Eu perdera uma amiga para o Madeira, e seu rosto vazio ainda assombrava minhas noites. Contei a história para as crianças e jovens do vilarejo do meu jeito, sem adornos, e vi nos olhos atentos deles a compreensão de que certas forças devem ser respeitadas. As lendas, pensei, existem para proteger. Entendi que minha missão era essa: transmitir o que aprendi, para que ninguém mais precisasse enfrentar o mesmo olhar que me marcara. O Madeira continuava seu fluxo silencioso e misterioso, aguardando. Eu o respeitava e sabia que para alguns mistérios não existem respostas, apenas uma aceitação silenciosa e a certeza de que o desconhecido deve ser deixado em paz. Meu nome é Sebastiana e nasci aqui em Humaitá, no Amazonas, uma terra marcada pelo ritmo do rio e pelas lendas que o cercam. Tenho 72 anos agora, mas a memória daquela noite está tão viva em mim quanto se tivesse ocorrido ontem. Foi na década de 1960, quando o mundo ainda parecia ser feito de um silêncio mais pesado, e o Madeira, com suas águas negras, parecia esconder mais do que podia mostrar. Naquela noite, o vento soprava com uma força incomum, gelado, cortante, e trazia consigo um silêncio que parecia engolir tudo ao redor. O céu estava sem lua, e o escuro das estrelas fazia o ambiente ainda mais denso. Aquelas eram noites raras, que traziam uma sensação estranha, quase de aviso. Os mais velhos sempre diziam que, quando o vento vinha do norte, era melhor fechar portas e janelas, pois o espírito do rio acordava. Não era uma lenda que eu temesse, mas a sensação que ela trazia sempre me deixava inquieta. Eu estava em casa, mas algo me puxava para fora. Uma voz distante e sussurrante parecia me chamar do rio. Não conseguia entender as palavras, mas o som era claro. Ele vinha de perto, da beira da água. Minha mãe sempre me dizia para nunca me aproximar do Madeira à noite, especialmente sem lua. Ela dizia que era perigoso, que a escuridão do rio guardava mais do que os olhos podiam perceber. Mas naquela noite, algo em meu peito me empurrou para a margem, algo que eu não podia mais ignorar. Cheguei à margem do Madeira, e logo uma névoa estranha se formou sobre as águas, subindo em espiral e tomando conta de tudo ao meu redor. Era uma névoa espessa, fria, que parecia não se dissipar com o vento cortante que ainda soprava do norte. As árvores, que normalmente cantavam com o vento, estavam em silêncio, e o som do rio parecia abafado, como se a própria água estivesse retida, segurando a respiração. Foi então que eu a vi. Uma figura distante e imóvel,
de pé na margem oposta. Não pude distinguir muito bem seus contornos, pois o nevoeiro tornava tudo turvo e indistinto. Mas algo no modo como estava ali, em pé, me paralisou. Não era um homem, nem uma mulher, mas uma forma que parecia estar esperando, observando. Seus olhos. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos, escuros e profundos, como poços sem fim, fixados diretamente em mim. O medo começou a me apertar o peito. Um impulso forte, quase incontrolável, me fez dar um passo para trás. O que eu estava vendo era uma pessoa ou algo muito pior. Senti uma vontade imensa de correr, mas meu corpo não me obedecia. Fiquei ali, imóvel, como se fosse uma parte daquela névoa, como se o rio tivesse lançado suas correntes invisíveis sobre mim. A figura não se movia, ela só me observava. E por um instante que pareceu durar horas, eu a desafiei com meu olhar, sem saber se estava pronta para o que isso poderia significar. Quando voltei para a vila, o medo ainda me apertava a garganta. O que eu havia visto naquela noite não parecia coisa de um ser humano, e, no entanto, não havia nada de natural naquele encontro. Meus passos me levaram até a casa da minha avó, a mulher que sabia mais sobre o rio e suas lendas do que qualquer outro. Eu precisava de respostas. Algo dentro de mim sabia que não seria fácil, mas eu não podia ignorar o que havia acontecido. Minha avó estava na varanda, como sempre, com os olhos distantes e a mente cheia de recordações antigas. Quando lhe contei o que vi, ela me ouviu em silêncio, seus olhos escuros e profundos fixos nos meus, como se me avaliando. Quando terminei de falar, ela demorou um tempo antes de falar qualquer palavra. Então, lentamente ela disse: "O rio, menina. O Madeira guarda segredos que os homens não devem tentar entender. Ele tem seu próprio espírito e aqueles que desafiam sua vontade. Bem, os guardiões surgem para lembrá-los do poder da natureza." Ela pausou, como se procurasse as palavras certas. "A figura que você viu não é um homem. É um guardião, um espírito antigo que surge quando o rio sente que o equilíbrio foi quebrado. Ele não está ali para ferir, mas para advertir, para lembrar os vivos de que há forças além do nosso controle." Minha avó me olhou fixamente, a voz agora mais grave. "Nunca mais se aproxime do Madeira à noite, especialmente quando o céu estiver sem lua. O rio não esquece, e ele cobra quem ousa desrespeitá-lo." Essas palavras ficaram gravadas em minha mente, como uma marca que não se apaga. Eu sabia o que minha avó me dissera, e ainda assim, uma força invisível me puxava, noite após noite, até a margem do Madeira. Eu não entendia bem o que me levava lá, mas era como se o rio tivesse colocado uma marca em meu peito, algo que não podia ser ignorado. A promessa que fiz a ela parecia se desfazer a cada passo que eu dava em direção àquela água escura e traiçoeira. Naquela noite, o vento não era tão forte, mas havia algo na quietude que me inquietava. Uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. A lua estava oculta novamente e o céu não oferecia nenhuma luz para guiar meus passos. Ainda assim, meus pés me levaram até lá, como se algo estivesse me esperando. Ao chegar na beira do rio, percebi algo estranho. Pegadas grandes e molhadas estavam impressas na terra, como se uma criatura gigantesca tivesse passado por ali. O som do rio estava mais abafado, como se as águas tentassem esconder algo. E então, um lamento distante, quase como um suspiro, chegou aos meus ouvidos, carregado de uma tristeza profunda.
como se alguém tivesse se perdido nas águas do Madeira e agora chorasse por sua liberdade. Eu deveria voltar. Sabia disso. Mas o peso da curiosidade, da necessidade de entender o que estava acontecendo, me fez continuar. As sombras ao meu redor começaram a se mover, como se o próprio ambiente estivesse vivo, se fechando lentamente sobre mim. O medo crescia, mas algo em meu interior me mantinha ali, paralisada, como se já não houvesse mais como voltar atrás. A cada noite que passava, o chamado do rio se tornava mais forte, mais implacável. Não era mais só o vento que me trazia até a margem, mas algo mais profundo, algo que parecia vir das próprias águas do Madeira. Cada passo em direção ao rio era como um eco distante, como se uma parte de mim já estivesse perdida nas suas correntes. Eu podia ouvir o som das águas, mas também algo mais, uma voz sussurrante que se misturava ao murmúrio do rio, como se ele estivesse tentando me falar diretamente. Então, naquela noite, uma memória antiga veio à tona. Lembrei-me das histórias que minha avó me contava quando eu ainda era criança. Histórias sobre o rio, sobre suas forças poderosas e sobre como algumas pessoas ao longo do tempo eram escolhidas por ele. Eram escolhidas para se tornar parte do Madeira, para fundirem-se com suas águas e seu espírito. Não eram mortes comuns, mas transformações, como se a pessoa fosse puxada para o rio, tornando-se parte dele, uma sombra que vigiaria os vivos. O peso dessa lembrança fez o ar ao meu redor ficar mais pesado. Era como se eu já tivesse sido marcada, como se o rio estivesse me chamando porque, de alguma forma, eu fizesse parte de sua história. A sensação de ser atraída por algo invisível ficou mais forte. Senti que já não se tratava de simples curiosidade ou medo, mas de um laço que eu não podia ver, mas que eu sabia existir. O rio estava me reclamando, e eu não sabia mais como resistir. Eu sabia que aquela seria a última vez. Não podia mais resistir ao chamado, nem evitar o destino que me aguardava. As noites sem lua se tornaram uma marca em minha alma, e mais uma vez eu me vi à beira do Madeira, caminhando em direção ao desconhecido. A névoa estava mais densa do que nunca, como se a própria água do rio se levantasse em espiral para me envolver. Desta vez, a figura estava mais próxima. A sombra que eu havia visto na primeira noite não era mais um espectro distante. Ela estava ali diante de mim, mais nítida, mais palpável. Como um vulto que emergia das profundezas do rio, ela se tornava uma presença sólida, um ser que parecia se alimentar da própria escuridão. Agora, eu podia ver seu rosto, ou melhor, seu semblante. Não havia um corpo como o de um homem ou de uma mulher, mas uma figura imensa, envolta por um manto de sombras densas. Seus olhos eram profundos e vazios, como poços antigos, como se contivessem todos os segredos do rio, todas as histórias esquecidas, todos os mistérios que jamais seriam desvendados. Aquelas órbitas negras me fitavam com uma intensidade que parecia me engolir por dentro, e por um instante senti uma sensação de que todo o universo estava se fechando ao meu redor. Tentei dar um passo para trás, mas meu corpo não me obedecia. Eu estava atraída por ele, por aquela entidade. Uma voz profunda e sombria sussurrou em meus ouvidos, fazendo meu sangue gelar. "Você foi escolhida", disse o guardião, sua voz ecoando como se viesse do próprio rio. "Seu destino sempre esteve ligado a mim. Você guarda o rio agora." Eu não compreendia as palavras,
mas sabia que era tarde demais para voltar atrás. O rio já havia feito sua escolha, e eu era parte dele. Acordei ao amanhecer com a terra fria contra minha pele, a névoa do Madeira se dissipando lentamente, como se o rio estivesse retornando à sua calma natural. Não sabia como cheguei até ali, na margem do rio, sozinha. Mas algo em meu peito estava diferente. O silêncio da madrugada tinha dado lugar a uma sensação de entendimento, como se o próprio rio tivesse sussurrado algo em minha alma. O espírito do Madeira não me deixara. Agora, eu sentia sua presença dentro de mim, como uma corrente invisível, entrelaçando meu destino com o dele. As sombras ao meu redor se dispersaram, e o peso que eu sentia em meu coração, as lembranças da figura sombria, tudo fazia sentido. Eu não era mais apenas uma observadora, eu fazia parte daquela história, daquele mistério eterno. O rio havia me escolhido, e agora eu carregava uma parte de seu espírito.